Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse aqui é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com as atividades do PET do segundo ano, volume 4, semanas 3 e 4, tá bom? Então bora lá? Bom, a primeira questão fala aqui: quando um feixe de luz sofre uma mudança de meio, passando do ar para a água, a grandeza que se mantém sempre constante e o tipo de fenômeno ondulatório é. Bom, aqui está falando de uma onda ou de uma luz trocando de meio. Quando esse fenômeno acontece, é o fenômeno que a gente chama de refração. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é a refração, eu vou fazer uma analogia aqui. Isso não é uma onda, isso não é uma luz, mas para você entender essa ideia que acontece com a refração. A refração ela é uma mudança de meio, e sempre que isso acontece, a velocidade da luz ou a velocidade da onda é alterada. Por quê? Porque a onda sempre se propaga da maneira mais rápida possível, mas eventualmente o meio impõe algumas condições que dificultam a propagação dela. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa praia, né? E que a gente tem dois meios, a gente tem a areia e tem a água, tá bom? Vou fazer aqui uma divisa, vamos entender que daqui para baixo é tudo água e daqui para cima é tudo areia. E aí, a gente tem um salva-vidas aqui que quer proteger todo mundo que está nadando e tal, quer proteger as vidas. E vamos supor que tem um Psyduck afogando aqui e a gente quer salvar ele. Vocês devem pensar que o salva-vidas, para chegar o mais rápido possível aqui, ele deve seguir essa trajetória retilínea. Ele deve ir pelo caminho mais curto, que é a linha reta. Mas, porém, todavia, no entanto, há de vocês concordarem comigo que na areia o salva-vidas consegue ir mais rápido. Ele consegue se mover mais rapidamente na areia do que na água, por mais que ele seja bom nadador. Então, o caminho que ele segue não é essa linha reta. Tentando chegar o mais rápido possível aqui, ele vai mais na areia e menos na água. Ele vai por um caminho um pouquinho mais aberto, mas desse jeito ele anda uma distância maior na areia, onde ele é mais rápido, e uma distância menor na água. E isso acaba que faz com que ele chegue mais rápido ao Psyduck. Então a luz ela se propaga da maneira mais rápida possível. E por isso que quando ela muda de meio, quando ela sofre uma refração, reflexão é quando bate e volta, né? Quando volta para o mesmo meio. Quando ela passa para o outro meio, o fenômeno é chamado de refração. Por isso que a luz geralmente sofre esse desvio aqui. Ela sofre uma pequena distorção na propagação, na direção que ela está se propagando, e isso gera imagens um pouco distorcidas ou um pouco diferentes do que você olhar sem ter essa mudança de meio, tá? Por exemplo, quando você se olha dentro da piscina, ou a própria piscina, você vê ela diferente do que se não tivesse a água. Isso acontece por causa desse desvio que a luz sofre quando ela muda de meio. Ou, por exemplo, os óculos, eles utilizam esses desvios que a luz faz quando ela muda de meio, essas lentes, para gerar imagens desejáveis, né? Imagens que vão te auxiliar a enxergar com melhor qualidade. Isso é um assunto para outro vídeo. Agora eu só quero que vocês entendam que a gente consegue relacionar ângulos aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que essa reta que eu tracei aqui ela é chamada de reta normal. E para que ela serve, Nathan? Ela é o nosso instrumento de medida. É a partir dela que a gente mede os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão. Você pode ver que o ângulo de incidência ele foi maior que o ângulo de refração aqui. Não por acaso, porque sempre onde a velocidade for maior, o ângulo vai ser maior, tá bom? Onde a velocidade for maior, o ângulo vai ser maior. E onde a velocidade for menor, o ângulo vai ser menor. Tudo bem? Então a velocidade ela se altera quando essa onda ela muda de meio, quando essa luz ela muda de meio. O que não altera então, Nathan? O que não altera é o seguinte: pensa que você está com uma roupa vermelha. Tá? Se você olhar essa roupa através da água ou através de um vidro transparente, você vai continuar vendo ela da mesma cor. E o que está associado à cor de cada uma das luzes, de cada uma das cores de luz, é a frequência dela. Então a frequência da onda ela não é alterada pela refração. Por mais que sofra uma mudança na velocidade, uma mudança no comprimento de onda, uma mudança no ângulo de incidência e de refração, a frequência não é alterada, tá bom? O único caso em que não tem desvio, mas ainda assim existe refração, existe mudança de meio, existe mudança de velocidade, é quando o raio de luz incide perpendicularmente à divisa dos meios. Por exemplo, nesse caso aqui, dentro da nossa analogia,
o salva-vidas, para salvar o Psyduck, esse seria o caminho que ele utilizaria, né? Porque nesse caso o caminho mais curto coincide com o mais rápido, mas essa é a exceção. Geralmente a refração está associado a um desvio, Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é a seguinte, que a luz nem se propaga na areia, né? Que seria um meio qualquer, meio 1, e aqui um meio 2, e a gente ter essa mesma disposição aqui para a luz, a gente poderia associar um índice de refração, que a gente representa por essa letrazinha N. O que é esse índice de refração? Ele fala o quanto a velocidade naquele meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo, mas eu gosto de entender ele de uma forma mais simples, como a dificuldade de se propagar por aquele meio. Não é a definição mais correta, mas ajuda a tornar esse tal de índice de refração mais palpável. Então, aqui nesse caso, como a velocidade no meio 2 é menor, significa que foi mais difícil de se propagar aqui. Então, o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, tá bom? Então, refração é a mudança de meio sofrido por uma onda, por um raio de luz. Toda vez que isso acontece, muda-se a velocidade. A frequência jamais é alterada e geralmente é associada a um desvio a essa mudança, tá? Então aqui só para vocês verem um exemplo, né? Essas distorções que acontecem aqui por causa da água é associado à refração, aos desvios que a luz sofre quando ela muda de meio. Beleza, vamos voltar aqui, né, para a questão, para a gente poder resolver. Então aqui, qual coisa que se mantém constante e qual que é o fenômeno associado aqui? A grandeza que se mantém constante é a frequência, tudo bem? A frequência está associada a cores dos objetos, e a cor dos objetos não muda quando a luz sofre uma refração, tá bom? Uma onda de rádio não deixa de ser onda de rádio porque ela sofre uma refração. A frequência de uma onda ela é mantida, tá? E o fenômeno de mudança de meio é o fenômeno da refração, tudo bem? Por causa disso, letra C é a primeira. Bora para a segunda. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da refração e reflexão das ondas. Refração é quando muda de meio, né? Mudança de meio. E a reflexão é quando bate e volta para o meio de origem. Não muda o meio. A reflexão de ondas em cordas é caracterizada por uma inversão de fase dos pulsos refletidos. E aí é o seguinte, ó. Se a extremidade estiver livre, se eu apenas passar uma argola e permitir que a extremidade oscile, ela não volta em inversão de fase. Ela volta com a mesma fase, né? Então, do jeito que ela veio, ou seja, em crista, ela volta também. Não houve inversão de fase. Se a extremidade estiver fixa, aí tudo bem, ela volta em inversão de fase. Ela volta em fase oposta, que a gente chama. Ela está vindo em crista e volta em vale. Então, se tem os dois tipos, a reflexão em cordas não pode ser caracterizada por uma inversão de fase durante a reflexão, tá bom? Tem os dois tipos. Letra B. Na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda refletida é alterada. E nem em uma e nem na outra a frequência é alterada. A frequência ela se mantém constante em qualquer um desses fenômenos ópticos, tá bom? Ou ondulatórios. Então, na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda não é alterada, tá bom? Aqui está falando que é, então também está errado. Todos os tipos de onda podem sofrer refração? Todos os tipos de ondas podem mudar de meio sim, tá bom? Mas apenas ondas transversais podem contornar obstáculos. O que é contornar obstáculos? É um outro fenômeno óptico, tá bom? Ou ondulatório, que é chamado de difração. O nome é parecido, eu sei, reflexão, refração, esse é difração. O que é a difração? Quando tem um obstáculo aqui e uma onda vem, se esse tamanho do obstáculo aqui for comparável ao tamanho do comprimento de onda dessa onda, se o tamanho dessas duas forem comparáveis, a onda ela contorna, ela tem a capacidade de contornar esse obstáculo.
ela se modifica em suas extremidades e ela contorna, ela invade essas regiões onde teoricamente ela não conseguiria passar. Esse fenômeno é chamado fenômeno da difração, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Difração. O problema aqui é o seguinte, o som, a gente já comentou na aula passada, o som ele é uma onda que não é transversal, ele é longitudinal. E pensa aqui, tem um muro, tá o seu gatinho aqui, tô falando do seu namorado não, tô falando de gato mesmo. Aí o gatinho tá aqui e o gatinho tá miando. Você tá do outro lado aqui do muro, essas borboletas aqui, as orelhas. E você consegue ouvir o som que o gato emite. Por quê? A onda sonora ela tem comprimento de onda próximo ao tamanho do muro, da mesma ordem de grandeza, e contorna. Então o som, que é uma onda longitudinal, também sofre difração. Então a letra C também não está certa. Na refração de ondas eletromagnéticas, as ondas que atravessam um meio com menor índice de refração para um meio de maior índice de refração mudam de frequência. Como a gente já discutiu, a frequência não é alterada. Nesse caso, de menor índice de refração para maior, o que ia acontecer era que a velocidade ia diminuir, porque ia ficar mais difícil de se propagar nesse novo meio, tá certo? Na reflexão, a velocidade de propagação da onda e o comprimento de onda se alteram de maneira proporcional. Vem cá, quando é que a velocidade da onda muda? Quando ela sofre uma refração, né? E aí sim, tudo bem, o comprimento de onda ia acompanhar a velocidade. Mas isso não acontece na reflexão. Na reflexão, a onda volta para o mesmo meio. Então, ela continua mantendo a mesma velocidade. Ela não vai alterar a velocidade se ela está no mesmo meio ainda. Ela se propaga da mesma maneira, tá bom? Pois a frequência da onda permanece constante. E aqui eu tenho duas ressalvas. Não tem nenhuma resposta correta. E aqui, para fazer alguma delas ficarem corretas, as duas mais simples de fazer ficar correta seria essa aqui, que era colocar um não é alterada. Na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda não é alterada, ela ficaria correta, mas do jeito que está escrito aqui não está. E na letra E, se eu trocasse aqui reflexão por refração, aí tudo bem. Quando a velocidade é alterada, o comprimento de onda se altera também. Vem cá, lembram que velocidade é lambda vezes f? Isso também da aula passada ou da anterior, né? A equação que relaciona a velocidade de uma onda. Se a frequência ela não se altera, para mim conseguir aumentar a velocidade é só se eu aumentar o comprimento de onda. Os dois têm que aumentar na mesma proporção. Eles aumentam na mesma proporção porque essa equação matemática ela é verdadeira. Então, os dois jeitos que eu poderia fazer era alterar aqui para refração e a E ficaria certa, ou acrescentar uma palavrinha não aqui na letra B para ela ficar certa. Tudo bem? Desse jeito que está aqui, nenhuma delas está certa e é isso. Paciência, né? Bora para a última então. Ó. A figura mostra frentes de ondas passando de um meio 1 para um meio 2. A velocidade da onda no meio 1 é 200 metros por segundo e o comprimento de onda é 4 centímetros. No meio 1, considere seno de θ1 igual a 0,8 e seno de θ2 igual a meio. Determine os valores da frequência. Bom, como eu falei, geralmente a gente mede os ângulos com a reta normal, né? O ângulo de incidência estaria aqui em cima. Mas quando ele coloca as cristas aqui, quando ele coloca as frentes de onda, as frentes de onda formam um ângulo igual ao ângulo da reta normal. Por quê? As cristas formam 90 graus com os ângulos de incidência e a reta normal forma 90 graus com a superfície. Aqui nada mais é que girar isso em 90 graus. Então as cristas, o raio incidente casa com as cristas, né, com as frentes de onda, e a normal casa com a divisa dos meios. Então, nesse caso aqui, que eu represento as frentes de ondas, que eu represento as cristas, eu posso ter o ângulo de incidência através da frente de onda, o ângulo que a frente de onda faz com a divisa dos meios. Normalmente, é dado pela medição com a reta normal, do raio de incidência com a reta normal. Quando representar a onda como um todo, com as frentes de onda, eu posso medir esse ângulo através daqui.
Mas para a letra A não vou entrar muito nessa discussão. Para a letra A eu tenho que descobrir a frequência em qualquer um dos meios, porque a frequência ela não é alterada. Então aqui para o meio 1, eu tenho que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? É a equação da velocidade de uma onda. A velocidade eu tenho é 200 metros por segundo e o comprimento de onda está em 4 centímetros. Não é legal a gente usar isso em centímetros, a gente tem que passar isso para metros. Passar centímetros para metros é dividir por 100. Então isso fica 0,04 metros. Se você ficou com dúvida, faz uma regrinha de 3, gente. Ó. 1 metro tem 100 centímetros. Espero que você saiba, né, que 1 metro tem 100 centímetros. E pergunta, ó, 4 centímetros tem quantos metros? Quando você fizer isso aqui, vai sair dividido por 100, tá bom? Só coloca a mesma unidade sempre debaixo da mesma unidade para não ter problema. Certinho? Dito isso aqui, bora lá. Então, a velocidade é 200 metros por segundo, o comprimento de onda em metros é 0,04 vezes a frequência. A frequência, então, vai ficar igual a 200 dividido por 0,04. 100 dividido por 4 dá 25, né? Só que não é 100, é 200, vai dar 50 vezes 100, 5.000 Hz. Tá bom? Hertz é a unidade do sistema internacional, que significa repetições por segundo. Tá bom? Então, bora para a próxima. Já girei aqui. Na letra B, ele quer a velocidade da onda no meio 2. E aqui eu vou ter que comentar um pouquinho sobre a lei de Snell. A lei de Snell é que relaciona matematicamente quem? O ângulo de incidência, a velocidade do meio 1 e a velocidade no meio 2. Relaciona os comprimentos de onda do meio 1 com os comprimentos de onda do meio 2 e também os índices de refração do meio 1 com os índices de refração do meio 2. Lembrando que esses índices de refração é a dificuldade da luz se propagar. Então, a lei de Snell é uma relação matemática entre todas essas variáveis. E ela é até simples de lembrar, porque ela é seno sobre seno, ângulo sobre ângulo, V sobre V, N sobre N, comprimento de onda sobre comprimento de onda. O que você tem que prestar atenção aqui é que tudo é diretamente proporcional, com exceção do índice de refração, que quanto mais difícil é de se propagar, menor é a velocidade. Então o índice de refração ele tem uma ordem inversa, ele é do contra, ele fala muito não. Então aqui vai ser 1, 2, 1, 2, aqui é invertido, né? Quem fala muito não é do contra, você põe ao contrário, e aqui 1, 2 também, na mesma ordem que os outros. E aí você vai falar assim, pô, Nathan, que tanto de igual. Você não vai usar todas essas partes, né? Você vai escolher duas partes dessa para poder utilizar. Quais duas? As que forem mais convenientes para o seu problema. Igual aqui na letra B. Ele está me pedindo a velocidade. Bom, então eu tenho que usar a parte da velocidade. E ele me contou os dois ângulos. Então é conveniente que eu utilize... Opa, aqui não. Que eu utilize os dois ângulos, tá bom? Então aqui para a gente fazer a letra B vai ser seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a V1 sobre V2, tá bom? Seno de θ1 é o seno, é 0,8, ele me contou, né? Seno de θ2 é meio, V1 é 200 sobre V2, que a gente não sabe quanto que é, tá? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 0,8 é igual a 200 vezes meio, 0,8 V2 é igual a 200 vezes meio, 0,8 V2 é igual a 100, V2 é igual a 100 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 1000 dividido por 8, que vai dar 500 dividido por 4, 250 dividido por 2, que dá 125 metros por segundo. Tá bom? Então a velocidade aqui embaixo ela é menor. E a gente pode ver isso através do ângulo aqui mesmo, né? O ângulo diminuiu, que significa que a velocidade vai diminuir também, tá? E eu poderia afirmar que o comprimento de onda do meio 2 é maior que o comprimento de onda do meio 1. A velocidade aqui é menor, né? Que significa que é mais difícil de se propagar aqui, tá? Então agora vamos para a letra C. A letra C, ele
me pede o comprimento de onda do meio 2, tá bom? Eu sei que aqui em cima é 4 centímetros, e agora tudo bem, até posso usar em centímetros, mas como a gente já está usando tudo em metros, vamos usar em metros mesmo. Mas nesse caso aqui, você poderia usar em centímetros, mas para não ficar com dúvida, usa sempre em metros que não tem erro, tá bom? Então vamos lá agora, eu quero usar a lei de Snell, eu posso usar senos, que eu já sei, eu posso usar as velocidades, que eu já descobri também. Vou usar os senos de novo, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a agora o comprimento de onda, né? Comprimento de onda do meio 1 sobre o comprimento de onda do meio 2. Só o índice de refração que tem esses números aqui invertido. Todo o resto é sempre na mesma ordem. Seno de θ1 é 0,8, seno de θ2 é meio, comprimento de onda da onda 1 é 0,04 sobre o comprimento de onda da onda 2. Multiplicando cruzado, a gente tem 0,8 lambda 2 é igual a 0,04 vezes meio. Isso aqui dá 0,02. Vou passar esse 8 dividindo, tá bom? Então, esse 8 dividindo vai dar 0,02 dividido por 0,8. Vai dar 0,2 dividido por 8. Então, vai dar 0,20, que dá 2, que dá 16, 40, 25. 0,25 metros, tá bom? Comprimento de onda diminui, como era de se esperar. Letra C, então, comprimento de onda é igual a 0,25 metros, tá bom? Bom, as atividades dessas semanas é isso, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e se quiser seguir nas redes sociais, elas estão aqui embaixo, tá bom? Abraço, pessoas. Até a próxima. Tchau.